O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, já articulam... Se o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado articulam alguma coisa, já é para a gente ficar atento. Articulam o quê? Articulam para fazer seus sucessores no Congresso. O mandado é ordem, deles vai até o final do ano que vem. Ao lado de Pacheco, o senador Davi Alcolumbre pleiteia a sucessão. E ao lado de Lira, o deputado Elmar Nascimento já começa a buscar as alianças. Ambos os candidatos são do União Brasil. Parlamentares avaliam que apenas o apoio dos atuais presidentes não será o suficiente. Um momentinho. Cada presidente de Senado, presidente da Câmara, tem um monte de cargos aí dentro do próprio Congresso. Não é suficiente, mas ajuda bem, viu? Então, no Senado, Alcolumbre foi o grande responsável pela eleição de Pacheco. Pode ser que tenha um retorno aqui. O parlamentar tem atuado na Comissão de Constituição e Justiça como relator de alguns projetos e busca se aproximar da oposição ao governo. Na Câmara, Elmar Nascimento atua na relatoria da medida provisória do Desenrola Brasil, uma das prioridades do governo legislativo. Ele também foi o responsável por uma emenda que amplia os efeitos da desoneração para todos os municípios. Carol Curimbaba, você acha que eles vão conseguir fazer o sucessor? Agora eu pergunto, fazer o sucessor é um ponto. Será que o sucessor mantém a mesma linha? Qual é a linha? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, não pauta pedidos de impeachment. E essa é uma posição que pode provocar consequências. O presidente Arthur Lira tem um domínio total, pleno, sobre o governo federal. Tanto que ele praticamente consegue aprovar o que ele quer e os partidos que estão ou deputados articulados em torno dele têm conseguido ministérios e poupudas verbas de emenda parlamentar. Exatamente. Olha, vamos lá. Pacheco é um cara, digamos assim, mais moderado, vai pra lá, vai dançando um pouco mais conforme a música. Então, um sucessor dele, ele não é tão apelativo assim para ter a força de colocar um sucessor, mas se colocar não vai ser tão difícil de seguir a linha dele, né? Agora, seguir a linha de Lira, o cara é forte. Uma coisa a gente não pode negar. A força que ele tem, que ele criou, é realmente de fazer parte dos estudos aí de política. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, eu acho que é até ruim o extremo, né, dessa força, porque acaba inibindo as demais forças da nossa democracia. E ele conseguir colocar alguém, tem chance sim, por conta até da força dele, mas seguir essa linha acho muito difícil. Agora, o que é interessante da gente notar é que nessas últimas, principalmente 3 semanas, a gente vê o gigante acordando, né? O Senado acordando e falando, opa, calma aí, precisamos trazer as pautas de volta pra gente. O Supremo está roubando o nosso dever de legislar, a Câmara também falando um pouco isso. E é justamente já de olho nessa próxima eleição, gente. Pra vocês verem que o Brasil gira de eleição em eleição. Ano que vem tem eleição municipal, tudo tá intercalado, tá? Não é nada dividido, tudo tá intercalado. E essas pautas como aborto, drogas, marco temporal, elas todas voltaram à tona justamente porque o Senado tem que mostrar, não, peraí, eu tenho peito para tomar conta dessas pautas. Isso diz respeito aos meus princípios. Então, assim, a gente vê que os movimentos são todos pensados na próxima eleição. Agora, vamos ver como é que eles vão conduzir aí, qual vai ser a força, né? Nelson Kobayashi, tem sucessão ou não tem sucessão? Tem, mas eu acho muito difícil emplacar 2 nomes do mesmo partido, principalmente do União Brasil, que não faz parte da base aliada, pelo menos no papel, né? Pelo menos não está de mão dada com o governo publicamente. Eu acho muito difícil, até porque o MDB, por exemplo, que é um importante partido de centro e para a governabilidade que o governo precisa, não está hoje, nem com a Câmara, nem com o Senado.
talvez vá pleitear, pelo menos uma das casas agora na próxima mudança de presidência da Câmara e do Senado, o MDB. A gente tem o PSD, que é do Rodrigo Pacheco, que também tem essa ideia de estar sempre ajudando na governabilidade, alguns outros partidos também. Se der certo, não vai ser os dois, provavelmente porque os dois do mesmo partido acho que não casaria, deixaria muita gente insatisfeita, em especial desses outros partidos que também vão querer participar. Concorda com isso, Mano? A estrutura das presidências pode fazer a diferença? Olha, pode fazer a diferença. A gente já viu esse cenário do União Brasil dominando as duas casas no começo do governo Bolsonaro, né? Quando Davi Alcolumbre era presidente do Senado e Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados. Então, que o União Brasil deve ter o apetite de repetir esse momento é muito provável. Agora, um fator que precisa entrar nessa equação também vai ser qual será a postura do governo federal, do presidente Lula nesse jogo, porque a gente sabe também que a máquina do governo federal, quando entra em campo, é muito forte. Então, a articulação com cargos de segundo, terceiro escalão para contemplar deputados numa articulação para a presidência das casas pode fazer a diferença nessa disputa. Eu acho que tem muita água para rolar. Diego Tavares, e aí? O que pesa mais? O fato de ser os dois do mesmo partido ou o trem pagador do governo federal? No bom sentido, hein? Estou falando de emendas, de estrutura. Claro, não, sem dúvida, mas com certeza eu acho que nesse momento, professor Capês, é o trem pagador, viu? E o professor já foi 2 vezes presidente da maior Assembleia Legislativa do nosso Brasil e sabe muito bem como funcionam essas conversas, como que às vezes essa questão partidária fica um pouco em segundo plano, principalmente em relação ao nome como Arthur Lira. Lira foi eleito presidente da Câmara com 464 votos. Teve votos de bolsonaristas e votos de petistas. E como presidente da casa, e aí falando não dos interesses do Brasil, que a gente sabe que passam muito longe de Brasília, mas dos interesses da Câmara dos Deputados, ele tem cumprido o papel dele com maestria. Tem atraído um altíssimo volume de emenda para os parlamentares, tem atraído uma quantidade enorme de cargos a serem distribuídos para os parlamentares e seus apoiadores. Então eu acho que principalmente o Arthur Lira, ele tem assim bons argumentos e tem um bom discurso de campanha interna lá na Câmara para conseguir fazer o seu sucessor com muita tranquilidade. O mesmo caso, aliás, a mesma coisa não se aplica ao Rodrigo Pacheco. Como a Carol colocou aqui, é uma pessoa mais moderada, que está ali acompanhando mais o movimento, e isso não necessariamente implica nos interesses lá do Senado. Muito bem, Diego.